Encantados, lindo dia, tarde ou noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse videozinho aqui. Eu sou a Tita Oliveira e você tá no canal Baralho Cigano e Magia, e que você seja muito bem-vindo aqui nesse espaço. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho para você receber as notificações e ficar sempre por dentro de tudo que acontece aqui, e deixa também o seu comentário no vídeo. Escreve aí para mim: eu sou um encantado do BCM, Baralho Cigano e Magia. Bom, meus amores, hoje, como vocês puderam ver aí, né, no tema do vídeo, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de lei da atração. Isso é baboseira? Não, não é. Isso dá certo, não dá certo? Vamos entender um pouquinho o que é a lei da atração. Mas para entender a lei da atração, antes eu queria trazer um exemplo para vocês. Imagina que você vai viajar para a Rússia, só que você não fala uma palavra de russo. Ou você vai viajar para o Japão e você também não fala uma palavra de japonês, de mandarim, de italiano, seja lá a língua que for. Se você fosse viajar para um país onde você não fala uma palavra daquela língua, você pode até ir, você pode até conseguir algumas coisas. Por exemplo, vamos supor que você vá em um restaurante e que você queira pedir alguma coisa para comer. E você vai ficar ali, às vezes, através de uma mímica, tentando falar: olha, não, quero isso, né? Através de uma mímica, você, de repente, até pode conseguir uma outra coisa que você queira. Mas é tudo muito difícil, porque você não fala aquela língua, porque as pessoas não vão conseguir te entender, porque você não vai conseguir se fazer entender, ok? Conseguiram imaginar o cenário, né? Você se imaginou aí viajando por um país onde você não sabe falar uma palavra da língua daquele país. E aí, qual que é a língua que o universo fala? Como que você sabe que o universo está conseguindo te entender? Amores da minha vida, o universo não entende palavras. Não importa se você está falando em japonês, em mandarim, em russo, em português. Não interessa, ele não entende nenhuma dessas línguas. Tita, mas então que língua o universo fala? O universo fala a língua da vibração, do sentimento, da energia. O universo, a língua que o universo fala é vibracional. E isso é universal. Por exemplo, o sentimento de amor, ele é o sentimento de amor em qualquer parte do mundo. O sentimento de raiva é o sentimento de raiva em qualquer parte do mundo. E você atrai exatamente aquilo que você vibra. E isso é muito profundo. Eu sempre falo isso. Eu falo isso nas lives. Já tem vários vídeos aqui meus onde vocês, né, quem me acompanha sabe que eu sempre falo isso. Mas o que exatamente isso quer dizer? Isso quer dizer exatamente isso. É simples assim. Você atrai aquilo que você vibra. Então, quanto mais você se enche de um sentimento, mais o universo entende que é aquilo que você quer e mais daquilo ele vai te trazer. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque assim, já que você atrai aquilo que você vibra, não significa também que você vai atrair constantemente algo que você vibre de vez em quando. Deixa eu ver se eu explico isso melhor. A gente tem que levar em consideração que nós estamos aqui no planeta Terra, certo? Nós estamos vivendo uma experiência humana, ou pelo menos temporariamente humana. Isso quer dizer que nós estamos sujeitos a tudo, a coisas boas, a coisas não tão boas, porque existe uma lei chamada lei de polaridade. Inclusive, meus amores, esse é o primeiro vídeo de uma série, eu não sei se vão ser 8 ou 9 vídeos, tá? Ainda tô vendo aí direitinho, mas é o primeiro vídeo de uma série de 8 ou 9 vídeos, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre leis herméticas, porque não tem como a gente falar de lei da atração sem falar sobre as leis herméticas. As leis herméticas são as leis que regem o nosso universo, e quer você acredite nelas ou não, elas vão ter uma influência em relação a você, em relação à sua vida, em relação à sua existência, em relação às coisas que acontecem com você.
não é tão simples, pelo menos pra mim, tá? Tem muitos outros canais que a galera fala, ai não, mas lei da atração é simples. É simples, mas não é fácil. É simples de você entender o conceito, mas muitas vezes não é tão fácil de você aplicar. E aí eu falo por experiência própria. Eu posso dizer que eu já tive experiências maravilhosas com a lei da atração, mas eu também tenho que dizer que eu, Tita Oliveira, pelo menos, né, na minha experiência, eu sinto que eu ainda tenho muitos bloqueios que me impedem de alcançar algumas coisas. Muita coisa eu trabalho em terapia, muita coisa eu vou aí, né, na tentativa e erro, digamos assim, mas você precisa entender que você está vivendo uma vida temporariamente humana e você veio nessa existência para experimentar tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas. Mas a gente precisa prestar atenção sobre quanto tempo nós dedicamos às coisas positivas e às coisas negativas. Em um dos vídeos passados, eu vou trazer esse exemplo de novo, tá? Porque eu falei em um dos vídeos passados, mas eu não lembro em qual dos vídeos, né? E como aqui cada dia da semana é dedicado a um tema diferente, às vezes pode ter gente que, eu vou acompanhar as quintas-feiras porque a Tita tá ensinando alguma coisa, mas não necessariamente acompanho de terça, ou vice-versa, tá? Então, eu vou trazer o exemplo de novo. E qual que é esse exemplo? Imagina que você foi viajar com a sua família. Vocês acordaram 5 horas da manhã, vocês pegaram um carro, vocês foram para um sítio, lá vocês encontraram amigos, lá vocês deram risada, lá vocês se divertiram, lá foi um dia extremamente agradável, onde você se sentiu bem, onde você se sentiu feliz, você deu risada, você contou piada, você entrou na piscina, você foi comer uma fruta direto do pé, enfim, sabe aquele dia perfeito? Perfeito. E aí, quando você tá chegando em casa, dos 45 do segundo tempo, ou seja, nem 45, falta 15 minutos para você chegar em casa. Você tá quase virando a esquina da sua casa e já são 8 horas da noite. Ou seja, você saiu de casa às 5 horas da manhã, passou um dia simplesmente incrível e você tá chegando em casa às 8 horas da noite. E aí, neste momento, você bate o carro. Alguém bate em você, você tá na esquina da sua casa. Pô, é chato? É chato. É desagradável? É desagradável. Aí, você, sei lá, no dia seguinte você vai trabalhar, né? Você encontra um amigo ou encontra o teu vizinho. E aí o vizinho pergunta, nossa, como foi seu final de semana? Eu vi que você e a família foram viajar. Aí você vira pro teu vizinho e você fala assim, olha, não, foi muito legal, a gente foi para um sítio, mas você não sabe o que me aconteceu. A gente tava chegando em casa, eu bati o carro e aí eu tive que chamar a polícia pra fazer boletim de ocorrência, foi a maior dor de cabeça e não sei o que. Que você tenha levado 2, que você tenha levado 3 horas pra resolver toda essa situação, tá? O que você está fazendo? Na verdade, a maioria das pessoas, o que a pessoa está fazendo? Parece que as mais de 10 horas que você teve de um dia incrível, de um dia perfeito, de um dia que você conversou, brincou, se divertiu, parece que tudo isso foi apagado e foi reduzido a isso aqui, ó. Porque o foco da sua atenção acaba sendo em relação àquela situação desagradável que aconteceu. Então, quando alguém te pergunta sobre como foi o seu dia, como foi o seu final de semana, em vez de você colocar muito mais ênfase e colocar um foco muito maior justamente em relação ao dia incrível que você teve, parece que aquelas 2 horas, aquelas 2 ou 3 horas que você precisou resolver um problema, porque sim, o problema aconteceu. Eu não tô dizendo que o problema não aconteceu, ele aconteceu. Mas você levou 2 ou 3 horas para poder resolver aquela situação. Mas parece que aquelas 2 ou 3 horas tiveram muito mais peso, muito mais impacto na sua vida do que as mais de 10 horas que você se divertiu. Que você esteve com os seus amigos, com a sua família, que você brincou, que você riu. Entende? E aí, o que isso quer dizer? Qual que é a mensagem que você está mandando para o universo? O que você está mandando para o universo é disso que eu gosto, universo. É justamente da dificuldade, da perda. Por quê?
Porque é como se o universo tivesse trazido para você um presentão e você não deu atenção para esse presente. Você deu atenção para aquelas 2 ou 3 horas de dificuldade que você passou. Então é como se o universo entendesse assim: ah, peraí. Então, se o Joãozinho tá dando tanta atenção para essas 2 ou 3 horas, então deve ser porque o Joãozinho gostou dessas 2 ou 3 horas. Então deixa eu trazer mais disso para ele, entende? É como se o universo dissesse assim: pô, o Joãozinho tá colocando tanto foco e tanta atenção nisso, então se ele tá colocando tanto foco e tanta atenção nisso, deve ser porque ele curtiu. Então deixa eu mandar mais disso para ele, entende? Porque é o que você tá vibrando, é o que você tá sentindo. E o universo não entende palavras. O universo não entende português, não entende mandarim, não entende japonês, não entende russo. O universo entende vibração. O universo entende que aonde você coloca o seu foco é o que você mais quer e deseja para a tua vida. Então, quanto mais foco você coloca nas coisas positivas, mais disso você vai atrair. Quanto mais foco você coloca nas coisas negativas, mais disso você vai atrair. E é assim que funciona. Isso é lei. Bom, que nem eu falei, nos próximos vídeos a gente vai conversar a respeito das leis herméticas para poder entender melhor essa dinâmica. Mas eu quero dar essa introdução para vocês porque não é algo fácil. Volto a dizer, é simples, mas não é fácil. E é lógico que a gente não vai ficar pensando positivo o tempo todo. A gente precisa entender que o pensar positivo é como se fosse só o volante de um carro. Ele não é necessariamente a ação em si. O que funciona é penso, sinto e aí eu consigo materializar. Entende? O pensamento, ele é importante nessa equação, mas ele não é o fator decisivo. Não adianta você só ter pensamentos positivos se você não consegue ter um sentimento e uma vibração igualmente positiva. Não adianta você fazer meditação, mas depois você vai para um lugar onde você detesta e a maior parte do teu sentimento acaba sendo uma vibração negativa porque você está num lugar onde você não quer estar. E eu sei que existem momentos em que a gente vai precisar passar por isso. Por quê? Porque nós somos seres vivendo uma experiência temporariamente humana. E faz parte dessa experiência temporariamente humana viver os contrastes. Viver o amor e viver a dor. Viver a alegria e viver a tristeza. Faz parte. Nós estamos num universo dual. A nossa dimensão, ela é dual, a gente sempre vai ter as polaridades, a gente sempre vai ter o polo positivo e o polo negativo de uma mesma situação. A gente vai entender isso porque a gente vai falar dessa lei que é a lei de polaridade, a gente vai falar a respeito disso nos próximos vídeos, tá? Para entender um pouquinho mais. Mas o que eu quero que vocês entendam é, o universo não fala a sua língua, a minha língua. O universo fala a língua da vibração, da energia. E essa é uma língua universal. Porque não importa em que parte do mundo você esteja, o sentimento e a vibração do amor vai ser sempre o sentimento e a vibração do amor. O sentimento e a vibração da raiva vai ser sempre o sentimento e a vibração da raiva. Não importa se você está no Japão, se você está no Brasil, não importa em que parte do planeta você esteja. A vibração é universal. E é a língua que o universo entende. Não é tão simples, volto a dizer. Porque assim, nós não somos, sei lá, Buda, nós não somos Jesus Cristo, nós não somos, né, essas mentes já despertas para poder dizer que, Tita, então eu consigo manter a minha vibração elevada o tempo todo 100%. Não, é lógico que não. De repente você tá dirigindo e você vai tomar uma fechada no trânsito e você vai querer mandar esse abençoado para PQP. Não dá para dizer que você tá numa vibração positiva, né? E faz parte. É muito importante que a gente não tente calar
os sentimentos negativos. Os sentimentos negativos, eles também fazem parte da nossa vivência, da nossa experiência temporariamente humana. Não é para você fingir que os sentimentos negativos não acontecem. Sim, eles acontecem e é importante que você sinta eles. Só que também é importante que você dê foco nas coisas positivas. E amores da minha vida, meus encantados, não importa a situação que você esteja passando na sua vida nesse momento, ainda assim existem coisas positivas para você prestar atenção, para você focar. E isso é treino. Isso é treino. A nossa mente, ela é muito mais treinada para focar no negativo. E isso tem a ver com a nossa evolução humana, com a nossa evolução enquanto seres humanos. Por quê? Vamos entender aí um pouquinho. Imagina lá na época das cavernas, né? Lá atrás, na época das cavernas, aonde o ser humano ele estava sujeito a todo e qualquer tipo de sorte, estava sujeito à natureza, poderia ser uma presa, né? O ser humano era uma presa. Então, assim, a gente tinha que estar em alerta o tempo todo. O tempo todo. Isso fazia parte justamente da nossa sobrevivência. Então, assim, o nosso cérebro, isso é um resquício, mesmo nos dias de hoje, isso é um resquício do homem primitivo, que ele tinha que estar o tempo todo em alerta. Ele não tá, se tava tudo bem, tava tudo bem, ele não tinha que prestar atenção. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Mas ele tinha que estar o tempo todo em alerta, porque a qualquer momento poderia vir um perigo muito grande. Então é aquela coisa de você estar com um perigo iminente. Então, o nosso cérebro, ele foi se moldando para que ele prestasse atenção nos menores detalhes que pudessem dar indícios de um perigo, porque disso dependia a nossa sobrevivência. E é isso que acontece hoje em dia. Então, assim, isso não é para mim, não é para você, é para todo mundo, é pro ser humano, tá? Pra raça humana. Nós temos muito mais facilidade realmente de prestar atenção nas coisas negativas do que nas coisas positivas. Por isso que é uma questão de treino a gente prestar atenção e colocar o foco nas coisas positivas. A gente realmente precisa treinar isso, porque se a gente vai só no nosso natural, só na questão instintiva, a gente vai prestar atenção e dar mais foco para as coisas negativas. Isso é para todo mundo. A gente precisa treinar o nosso cérebro a prestar atenção e a colocar o foco nas coisas positivas. E aí, volto a dizer para vocês, não importa a situação que você esteja passando na sua vida hoje. Por quê? Porque eu não quero que você negue as suas dificuldades. Não é para você negar as suas dificuldades. As dificuldades existem. E existem situações onde realmente, aquilo tá doendo. E tá doendo de verdade. E dói muito. Não é para você negar isso. Mas presta atenção também nas pequenas coisas positivas que acontecem ao longo do seu dia. E quando eu digo pequenas, são pequenas mesmo. Como, por exemplo, eu acho que eu falei isso também num vídeo anterior, não tenho certeza. Mas eu gosto de acordar um pouquinho antes do horário que às vezes normalmente eu tenho que acordar. Se bem que eu não vou negar que os meus horários de acordar ultimamente estão bem complicadinhos. Mas enfim, né? Por quê? Eu gosto de sentir a sensação da minha cama. Sabe aquela coisa, quando você se ajeita assim na cama, que você fala, ai, que gostoso que tá esse travesseiro. Olha como essa cama é macia. Olha que coberta gostosa, quentinha. Eu gosto dessa sensação. Isso é uma pequena coisa. Quando eu vou comer uma comida que eu tô com vontade ou que eu acho muito gostosa, é você de fato prestar atenção naquele sabor, prestar atenção naquela textura. Quando eu assisto uma série que eu gosto, em alguns momentos ao longo da série, eu falo assim, nossa, que gostoso estar aqui vendo isso, vendo alguma coisa que eu gosto. Eu sempre fui assim? Não. Isso realmente foi uma questão de treino. Hoje eu consigo fazer isso de uma maneira muito mais natural.
E eu percebo que eu consigo perceber as coisas sem necessariamente estar me condicionando para isso. Às vezes, assim, antes eu tinha que literalmente parar e pensar, tipo, nossa, deixa eu ver, dentro dessa cena, dentro dessa situação, o que tem de positivo? O que tem de positivo no meu dia hoje? Antes eu tinha que fazer isso de uma maneira realmente bem mecânica. Quando eu comecei com esse processo, eu tinha que fazer isso realmente de uma forma racional, de uma forma pensada. Hoje isso já tá mais natural. Hoje, por exemplo, se eu vou passear com meu filho no shopping, em vários momentos ao longo desse passeio, eu falo, nossa, que gostoso que tá aqui, né? Que temperatura agradável que tá aqui. Eu tento prestar atenção nas coisas que eu gosto. Significa que não vão acontecer coisas que eu não goste? Não, meus amores, vão. Mas aonde está o meu foco? Aonde está a minha atenção? E ao longo do dia, existem muitas situações onde você pode tirar uma experiência de uma situação que você goste. Volto a dizer, por exemplo, eu adoro tomar banho. Aliás, meus amores, eu sou louca pra ter uma banheira em casa. Eu acho que eu ia virar um peixe, né? Eu com uma banheira em casa, eu ia virar um peixe. E, cara, pra mim, a hora do banho é sagrada. Eu adoro tomar banho. Tem horas que, assim, eu tô debaixo do chuveiro, eu fecho os olhos e eu deixo a água cair, assim, sabe? Pra mim, isso me dá uma sensação de relaxamento. Isso me dá uma sensação de paz. Isso, nossa, amo de paixão. E é uma coisa simples. São coisas do dia a dia. Por isso eu falo pra vocês, não importa a situação que você esteja passando, às vezes você tá assim, passando uma situação que é muito difícil, mas isso não significa que não existem outras pequenas coisas acontecendo ao longo do seu dia que podem te trazer essa sensação de tranquilidade, de felicidade, de alegria, de bem-estar, e tá tudo bem, entende? Tenta prestar mais atenção nisso para você começar a mudar a sua vibração, para você começar a mudar isso que você tá sentindo, porque o universo vai atrair para sua vida aquilo que você sente, aquilo que você vibra. O universo te traz aquilo que você vibra. E se você às vezes está numa situação de dor e sofrimento muito grande, e se você está vivendo isso muito intensamente, a ponto de não prestar mais atenção em nada do que está na sua volta, é muito provável que o universo vai te trazer mais ainda disso. Porque você atrai aquilo que você vibra. Tita, como assim eu atraio aquilo que eu vibro? Mas eu não tô vibrando isso porque eu quero. Eu entendo que muitas vezes nós não estamos naquela vibração porque a gente quer, mas a gente tá. Então, aonde você vai colocar o seu foco? Entende? O seu problema, digamos assim, né? Se você tá passando por um problema, se você tá passando por uma situação difícil, ela não vai necessariamente deixar de existir. Mas isso não significa que, em paralelo a isso, outras coisas positivas também não estejam acontecendo, mesmo que sejam pequenas, mesmo que seja aquela sensação de descanso quando você sente a água do chuveiro caindo nas costas, mesmo que seja quando você sente a sua cama macia, gostosa. São essas pequenas coisas. Começa assim, começa prestando atenção nessas pequenas coisas. Vamos fazer um trato? Essa semana, a partir do momento que você estiver assistindo esse vídeo, porque tem gente que de repente vai estar assistindo esse vídeo em 2030, em 2050, né? Então não importa o momento em que você esteja assistindo esse vídeo. Mas tenta fazer um experimento de uma semana, de 2 semanas talvez, quem sabe, mas pelo menos uma, tá? Se você não conseguir 2, que seja pelo menos uma. Prestando atenção nas pequenas coisas, nos pequenos prazeres que vêm para você ao longo do dia. Mesmo que seja o lance de você tirar um sapato que estava te apertando muito e você passou o dia inteiro com aquele sapato. E aí quando você chegou em casa, você tirou esse sapato e você falou, nossa, que alívio, como é bom tirar esse sapato. Em vez de prestar atenção em toda a dor que você sentiu durante todo o dia, presta atenção sobre quanto foi aliviante, eu não sei se existe essa palavra, enquanto você sentiu alívio em tirar aquele sapato, qual foi a sensação de sentir o seu pé relaxado, entende?
Tenta colocar foco nas coisas positivas. Ao longo dessa semana, tenta fazer isso de uma maneira consciente, né? Então, assim, tá tendo tal dificuldade? Ok, tá. Mas o que tem de bom? O que aconteceu de legal hoje no meu dia? Um exercício que eu falo muito para as minhas consulentes, às vezes até para as minhas alunas fazerem, é o caderno da gratidão. Muita gente fala a respeito do caderno da gratidão. E, gente, caderno da gratidão funciona. Eu vou ver se eu faço um outro vídeo falando especificamente do caderno da gratidão. Aliás, acho que eu vou fazer o próximo. Eu vou fazer o próximo vídeo falando do caderno da gratidão. Bom, eu vou gravar uma sequência de... Então, agora acabou de passar, em vez de 7 ou 8 vídeos, talvez nós tenhamos 9 ou 10 vídeos ainda dentro desse mesmo tema, tá? Então, o próximo vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito do caderno da gratidão, porque funciona. Não é à toa, a Tita vai falar... Não, o caderno da gratidão funciona. E eu uso o caderno da gratidão para 3 coisas: para mudar a nossa energia, para focar naquilo que foi bacana, naquilo que foi positivo, e também para criar novas experiências e auxiliar nessa questão da lei da atração. Mas uma coisa que é importante: só pensamento positivo não funciona, tá? Então, assim, também não adianta, então agora a Tita falou para eu pensar positivo, então eu vou fazer uma meditação e eu vou só pensar positivo daqui para frente. Não é isso que eu estou dizendo. Vocês precisam entender que o pensamento positivo, ele vai funcionar como se fosse o volante de um carro, tá? Inclusive, acho que eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre isso, tipo, pensamento positivo funciona. Se eu não me engano, o nome do vídeo é esse. E por que eu digo que é como se fosse o volante de um carro? Porque é exatamente isso. O volante do carro, o que acontece? Imagina que você tá com o carro estacionado, você entrou dentro do carro e você quer sair com o carro. Você pega o volante e você vira o volante. Isso só vai fazer o carro andar? Só isso não vai fazer o carro andar. Você precisa ter a ação de apertar o pedal, mas você precisa também que esse carro tenha gasolina. Senão, nada adianta, né? Só você virar o volante não adianta. O virar o volante é o quê? Você vai mostrar para o carro para que direção você quer ir. Isso é o pensamento positivo. O pensamento positivo, ele vai direcionar para aonde você quer chegar. Entende? Então, eu tenho um pensamento positivo. O pensamento positivo, ele vai me direcionar sobre aonde eu quero chegar. Mas se esse carro não tiver gasolina e se eu não souber apertar o pedal ali para fazer ele andar, nada resolve. O que seria a gasolina e o pedal? Seria justamente o sentimento. Então, eu penso, sinto, aí eu consigo ter uma ação movida por esse pensamento, por esse sentimento, e aí eu tenho a materialização. Penso, sinto, ajo e materializo. Entende? Em algumas situações não é nem necessariamente a gente que age, né? Tem coisa que literalmente cai no colo. E, gente, de verdade, eu já tive experiências fantásticas, maravilhosas com essa questão da lei da atração. Mas eu confesso que em algumas coisas, em alguns pontos, eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Eu acredito sim na lei da atração 110%, tá? Mas são coisas minhas que eu preciso trabalhar. Então, eu ainda tenho algumas dificuldades em relação a isso, porque eu ainda tenho algumas crenças limitantes que eu sei que foram enraizadas em mim, assim, tipo, desde pequenininha. Algumas coisas eu nem tenho muita consciência do que seja, às vezes eu faço uma ideia, né, do que seja. E são coisas que eu preciso limpar, né? Eu gosto muito de fazer o Ho'oponopono. Inclusive, eu sigo a Beth Russo, gente, que tem um canal aqui, né, no YouTube. Ela fala do Ho'oponopono mágico, né? Inclusive, o Ho'oponopono acho que é um bom vídeo também pra gente conversar um pouquinho a respeito do Ho'oponopono. O Ho'oponopono, ele é uma forma de limpeza, para limpar crenças limitantes e tal. Tem época que eu pego o Ho'oponopono pra fazer assim direto. Aí tem época que eu tô meio paradinha e tal. Mas teve uma época que eu fiz o Ho'oponopono todos os dias, assim que eu acordava e antes de dormir.
e realmente eu posso dizer que foi um momento muito bom, tá? Da minha vida, de um modo geral. Inclusive, acho que eu vou voltar a fazer isso. Vou voltar a fazer isso. Depois eu digo pra vocês o que foi que aconteceu, né? Mas assim, eu tive experiências maravilhosas. Tem um canal no Telegram, porque assim, a gente tem um canal no Telegram que é do Baralho Cigano e Magia. Mas teve uma época que eu tava fazendo 30 dias de exercícios com um outro livro de uma outra youtuber aqui da plataforma, que é a Maia Andrade. Ela tem um canal que chama Temporariamente Humano, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E tem o livro dela, e eu peguei também uns outros livros, outros autores e tal. Tem uma outra também que eu sigo, que é Academia do Saber. O livro da Maia Andrade tá longe, mas ó, esse daqui é o da Tânia Martinho. O canal dela é Academia do Saber, e o da Maia Andrade também, que é o Temporariamente Humana. São 2 canais que eu sigo aqui, tá? Que eu gosto muito. Elas falam bastante sobre essa questão de lei da atração, leis herméticas e tal. Elas falam bastante sobre isso e eu gosto bastante. E aí eu fiz um canal no Telegram, só que assim, é um canal diferente do canal do Baralho Cigano e Magia. Aqui na descrição do vídeo eu vou ver se eu deixo pra vocês o endereço dos 2 canais, mas dos 2 canais do Telegram, né? Mas só nesse vídeo que eu vou deixar o outro canal, porque assim, tem o canal do Telegram, que é o canal do Baralho Cigano e Magia, e tem um outro canal do Telegram, que eu não lembro qual foi o nome que eu dei pro outro canal, porque são 30 dias de conexão, deixa eu ver aqui. São 30 dias de conexão, que é justamente pra gente melhorar a nossa vibração. 30 dias conectado BCM. É isso. Olha só, 30 dias conectado BCM. Dá pra ver? Ai, não, voltei. Ó, é esse canal aqui. Não sei se dá pra vocês verem. 30 dias conectado BCM. Aqui tem exercícios diários pra gente fazer, justamente pra gente tentar mudar a nossa vibração. Eu vou ser muito sincera com vocês, eu nunca consegui completar os 30 dias inteiros, tá? Eu já consegui, tipo, 10, já consegui 15, mas eu nunca consegui completar os 30 dias inteiros com a nossa vibração elevada. Por quê? É simples, mas é difícil. Pelo menos pra mim é difícil, tá? Mas, Tita, qual é a função? Por que eu vou fazer isso? Qual que é a finalidade de eu tentar elevar a minha vibração durante 30 dias seguidos? Se você conseguir manter uma vibração elevada pelo maior número de tempo possível, mais você vai conseguir atrair coisas positivas para sua vida. Porque lembra que eu falei para vocês que o universo, ele não entende o que a gente fala, ele entende o que a gente vibra. E a gente atrai aquilo que a gente vibra. Ao longo do dia, é normal nós termos oscilações de vibração. Porque vão acontecendo coisas. E essa nossa vibração, ela vai oscilando constantemente. Então agora você tá bem, aí de repente você fica com raiva de alguma coisa, mas às vezes logo passa e tal. Existem muitas oscilações. Se você consegue manter a sua vibração elevada durante 30 dias seguidos, você consegue fazer uma mudança muito grande na tua vibração. E o universo responde a isso. Na pior das hipóteses, tá? Na pior das hipóteses, você vai pelo menos se sentir bem. Isso não seria legal? Isso não seria bacana? Porque se você consegue aumentar a sua vibração, se você tá aumentando a sua vibração, é porque você tá se sentindo bem. Então, mesmo que você esteja dentro de uma situação que não tá bacana, mesmo que você esteja passando por uma dor ou por um sofrimento, ainda assim vale a pena você tentar. Porque na pior das hipóteses, mesmo que seu problema não se resolva, o que eu não acredito, tá? Eu realmente acredito que se você conseguir manter a sua vibração elevada por 30 dias, ou às vezes até um pouquinho menos, muito provavelmente essa situação que você tá passando vai se resolver de um jeito ou de outro, tá? Eu realmente acredito nisso. Mas, vamos supor que não resolva. Ainda assim, você conseguiu se sentir um pouco melhor.
só por isso já não vale a pena? E o que você perde se você tentar? E se der certo? Já pensou? E se der certo? Entende, meus amores? Então tenta, arrisca, você não tem nada a perder, porque o universo não entende o que você fala, o universo entende o que você vibra, o universo entende o que você sente, o universo entende aquilo que você está vibrando nesse momento. Então aprenda a falar a língua do universo. É igual, sei lá, eu sei que eu vou viajar para o Japão, então eu vou me preparar antes, eu vou aprender a falar japonês, eu vou aprender a falar pelo menos um pouco de japonês, para depois eu poder viajar para o Japão e pelo menos não morrer de fome lá, né? Saber chegar e pedir pelo menos uma comida. Então começa assim, começa pensando, eu vou começar a aprender a linguagem do universo, para eu poder me comunicar com ele melhor, para eu poder dizer para o universo aquilo que eu quero e para ele poder me entregar exatamente aquilo que eu quero de uma maneira fácil, porque ele vai estar me entendendo, entende? E como que é a linguagem do universo? Pensamento, sentimento e vibração. Aprenda a falar essa linguagem e você vai conseguir tudo que você quiser do universo. É fácil? Sei lá, né? Tem gente que tem facilidade em línguas. Eu não tenho facilidade em línguas. Gente, eu tentei começar curso de inglês não sei quantas vezes na minha vida. Pra mim não é uma facilidade. Mas eu sei que, sei lá, se eu viajasse para os Estados Unidos e fosse passar 6 meses lá, se eu fosse passar 6 meses lá, seria meio... Eu acho que eu iria aprender, né? Mesmo que seja na marra. É isso, tem coisas que às vezes a gente tem que aprender na marra. E volto a dizer, a gente tem uma tendência, a gente que eu digo nós enquanto seres humanos, nós temos uma tendência de darmos foco mais às coisas negativas. Então, se treine o seu cérebro, treine a sua mente para colocar o foco nas coisas positivas que acontecem na sua vida. Você vai ver que você vai ter uma grande transformação na sua vida. A gente começa com a lei da atração aí. A gente começa com a lei da atração exatamente neste momento, tá? Nesta situação, tá certo? Bom, amores da minha vida, por hoje é só. Eu acho que isso é uma introdução, né, a respeito do que é a lei do universo. Esse seria um vídeo de introdução a respeito das leis do universo, não, né, a respeito da lei da atração, tá? O próximo vídeo eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre o caderno da gratidão. Por quê? Porque o caderno da gratidão é uma das ferramentas para vocês utilizarem nesse processo. Não só o caderno da gratidão, né, mas é uma das ferramentas. E, se possível, acho que você não tem nada a perder, entra lá no canal do Telegram, entra sim no canal do Telegram do Baralho Cigano e Magia, mas entra também no canal do Telegram, onde tem os exercícios diários para vocês fazerem e tentarem essa conexão aí durante 30 dias seguidos. Inclusive, eu acho que eu vou tentar fazer isso de novo, que nem eu falei, né, eu nunca consegui fazer os 30 dias seguidos, mas... quem sabe agora eu não consigo, estou confiante, eu sei que quando eu consegui essa conexão, tipo, por 15 dias seguidos, já aconteceram coisas assim, gente, fantásticas, extraordinárias. Então, vamos lá, vamos junto nisso daí. Tá certo? Amores da minha vida, muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o final. Um super beijo, curte o vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilha aí com seus amigos, aciona o sininho e deixa um comentário aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um super beijo e uma semana mais que abençoada. Tchau! Fui!